Virtual Notícias traz a informação. Virtual News. Ok, estamos de volta. Vamos começar tudo de novo, né? Que maravilha, são 9 horas mais 37 minutos. Um bom dia para você que está acompanhando através da Rádio Virtual. Vamos começar dando um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Quinta-feira, dia 7 de junho de 2022. Participação hoje do secretário de Assuntos Jurídicos, doutor Adel, participando conosco, e do coordenador do PROCON em Cubatão, doutor Wendel, nesse bate-papo aqui nesta manhã de quinta-feira. Bom dia, Maria Clara, bom dia, ouvintes, e para quem é aniversariante hoje, parabéns, tudo de bom, feliz aniversário, Deus abençoando você sempre. Adel, bom dia. Bom dia, Márcio, bom dia a todos, seus ouvintes, é um prazer estar aqui. Wendel, bom dia. Bom dia, Márcio, obrigado pela oportunidade de estar aqui, bom dia, Maria Clara, bom dia aos ouvintes da Rádio Virtual. Maravilha. Bom, nós vamos estar falando sobre ICMS mais por meio do programa, mas antes vamos às notícias desta manhã de quinta-feira. Vamos àquelas notícias rápidas, que é para não passar em branco, né? Aquelas matérias que nós não vamos nos aprofundar e podemos falar em branco. Principais notícias desta quinta-feira, dia 7. Frente Parlamentar dos Caminhoneiros vai ao STF para travar a PEC Kamikaze. Essa é aquela PEC dos R$1.000 de abono para os caminhoneiros, né? E o pessoal, os caminhoneiros aí à frente não está querendo essa PEC, não. A aposta de Santa Catarina leva prêmio de 51 milhões de reais da Mega Sena. Aí os jogos ainda estão valendo nesse país, né? Está valendo. E a Fórmula 1... bilhões de reais para a internet nas escolas. Nós estamos falando de internet nas escolas nos mais de 5 mil municípios do país, né? Então parece muita coisa, mas de repente, vamos ver, né? Acontece. E o MEC divulga o resultado do SISU para o segundo semestre. Teve algumas intercorrências no site do MEC, teve um volume também de acesso, né? Mas hoje já está tudo normalizado e você pode consultar lá a sua condição no SISU. 9 horas mais 40 minutos, vamos às matérias desta manhã de quinta-feira. E o Ministério Público prevê compensação tributária para bancos que sofrem inadimplência. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que prevê compensação tributária para instituições financeiras que sofrem perdas no recebimento de créditos. A MP 1128/2022 foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, no dia 6. De acordo com o texto, os bancos podem deduzir as perdas na hora de determinar o lucro real e a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. A regra vale para operações inadimplidas, como atraso superior a 90 dias, e para operações com pessoas jurídicas em processo falimentar ou em recuperação judicial. Segundo o Ministério Público, o tratamento tributário diferenciado pode ser aplicado a partir de 1º de janeiro de 2025. Administradoras de consórcios e instituições de pagamento ficam fora do regime especial. Nas operações inadimplidas, o valor da perda dedutível deve ser apurado mensalmente. Nos casos de recuperação judicial, o valor será igual à parcela que exceder o montante que o devedor tenha se comprometido a pagar. Na hipótese de falência, a perda dedutível é igual ao valor total do crédito. A fonte é da agência Senado. Senhores, banco tendo prejuízo tem lucro mesmo assim, é isso? Resumindo ali, mesmo tendo prejuízo acaba tendo lucro? É verdade, essa compensação, só para falar sobre o assunto, a compensação tributária é exatamente sobre aqueles inadimplentes que o banco tem a
há mais de 90 dias de atraso. Então, são clientes do banco que realmente a dívida cresce e eles não conseguem pagar. E aí ele entra e negocia com o banco. E o banco chega a fazer um valor até... Um desconto sobre... um desconto assim, bem considerável. E esse desconto, na verdade, é uma perda para o banco. Então, essa tributação em cima dessa perda poderá ser compensada nessa medida provisória. Não é o valor da perda, sim a tributação em cima da perda. Dessa possibilidade de lucro. Não é o valor da perda. Né? A gente, dependendo do que... Porque a perda, na verdade, é o crédito tributário, mas ele sofre tributação. Sim. Essa perda considerável, ele vai fazer a compensação sobre aquilo que seria aplicado a ela. Porque o valor, quando eles fazem uma atualização própria do mercado financeiro. O banco ele tem essa administração bancária. Sim. E o valor geralmente aumenta consideravelmente. Sim, e os juros abusivos. Mercadológicos que eles falam, né? E eles são muito maior do que a realidade, os juros. A realidade hoje é 1% mais correção monetária, deve dar 1,02% ao mês. 15% ao ano, vamos chutar alto. Isso. Mas o deles lá deve dar 250% ao ano. Isso. E a tributação em cima disso também é sobre o valor atualizado com 250%. Porque, na verdade, quando eu faço uma operação financeira, eu vou pagar sobre aquela operação. Sim. Se eu peguei 10 mil reais no banco, eu vou pagar a operação sobre 10 mil reais. E o banco vai colocar isso. Se eu não pagar, ele vai colocar multa sobre juros, isso vai chegar a 30, 40 mil reais. Ele vai negociar comigo. Só que ele não paga imposto sobre esses 30, 40 mil. Ele paga sobre o lucro dele, porque no empréstimo ele teve lucro. Ele já apontou... Já apontou o lucro. E a diferença do lucro dele, por isso que o juro dele é muito maior do que a realidade normal, que ele chama de mercadológico. A expectativa aqui, a especulação. A especulação. É isso. Então ele vai poder deduzir essa parte que dizia que seria prejuízo. E você, meu amigo... Apesar, viu, Márcio, que isso judicialmente já havia sido reivindicado. Né? Perante o Poder Judiciário as compensações. Não só em relação ao banco, mas em relação a qualquer pessoa, jurídica ou física. Nós estávamos discutindo aqui outro dia essa questão do fundo de garantia, né? Que o trabalhador não escolhe qual banco ele vai depositar o fundo. E quando ele vai pegar empréstimo, ele paga o juro altíssimo que ele não recebe como sendo na aplicação, quando ele vai resgatar o dinheiro do fundo de garantia. Né? Existem também procedimentos judiciais para poder recuperar a atualização, que é da lei também, a atualização correta sobre o FGTS. Eu sou favorável a liberar o banco de depósito. Não, onde é que você quer depositar o seu dinheiro, o seu fundo de garantia? O banco que melhor lhe oferecer, ali melhor, ótimo. Perfeito. Essa é uma forma. Wendel. Então, e essa questão dos juros acaba desembocando na defesa do consumidor. Procon. Vai chegando lá no Procon. Vai chegando lá no Procon. Muitos casos, né? As pessoas fazem empréstimos e, por causa dos juros, não conseguem pagar esses empréstimos. E precisam, o Procon acaba buscando o Procon para intermediar essa situação junto ao banco. A gente faz essa intermediação. Claro que tudo existe um contrato, uma relação contratual ali, e a ação do Procon é mais limitada, porque existe um contrato. Existe um contrato. Embora abusivo na maior parte das vezes. Mas na medida do possível, encontrando situações abusivas, a gente notifica o banco apresentando o pedido do consumidor. Caso a resposta seja negativa, não se tem como resolver amigavelmente, administrativamente, a gente faz um termo de declaração com todo o conteúdo, todo o posicionamento do banco e encaminha o consumidor para o Poder Judiciário. Então, por exemplo, a primeira tratativa é no Procon. Dali, se não der, vai às barras da lei. Porque aí o juiz aí já é uma decisão judicial. Né? E manda quem pode e obedece quem tem juiz. Mas o objetivo também do Procon é absolutamente conciliatório. Entre banco, empresa, sempre conciliatório para por fim o conflito que existiu entre eles, na verdade. Então esse é o objetivo do Procon. Chama as partes, concilia,
de uma forma amigável, óbvio, dentro dos parâmetros e limites de cada um deles, tanto de uma parte quanto da outra. Quanto de outra. Vamos à próxima matéria desta quinta-feira. Feminicídio aprovado, projeto que proíbe tese de legítima defesa da honra. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei da senadora Zenaide Maia, que proíbe o uso do tese da legítima defesa da honra como argumento para a absolvição de acusados de feminicídio. O texto também exclui os atenuantes e redutores da pena relacionados à forte emoção, no caso de crimes contra as mulheres. A proposta relatada pelo senador Alexandre Vieira, do PSD, segue para a Câmara dos Deputados se não houver recurso para votação em plenário. Nós estamos aqui com uma interferência de uma obra aqui atrás da biblioteca, mas há tanto tempo não se faz obra na biblioteca que eu não vou nem reclamar. Eu vou até deixar isso para lá, não vou reclamar não, muito pelo contrário. E continue a obra, a gente vai seguindo. Senhores, feminicídio. Ilegítima, em defesa da honra é um absurdo, né? É o caso do apaixonado. O apaixonado, na verdade, ele sempre utilizava como defesa, na esfera judicial, a força da paixão que levou ele, composta de ciúmes e algumas outras coisas, levou ele a cometer o feminicídio. Então, o projeto de lei ele é proposto, né, para que seja afastada essa possibilidade. Essa tese. Quer dizer, basicamente... E aí vamos esperar, se for aprovado, essa tese no segue, se não for, como ela estava na comissão, e ela foi direto agora, se não tiver nenhum pedido para o plenário, para votação, ela segue direto para a Câmara dos Deputados e daí para a sanção. Sim. Aí já está em toque de caixa isso, Ou seja, com a aprovação desse projeto, essa tese fica proibida. O advogado não pode nem alegar isso aí. Que já já está descartado isso. Está descartado. Então, assim, qual que é a justificativa, o argumento de quem usa essa tese? É que a pessoa estava em violenta emoção, não estava de posse das suas faculdades mentais. Isso explica, mas não justifica. Pode dizer sobre você, tudo o teu momento, mas não justifica o ato em Exatamente. Si, porque na verdade você não tem direito sobre a vida do outro. Exatamente. De forma alguma. Vamos à próxima matéria desta manhã de terça-feira, de quinta-feira. Próxima matéria, perfeito. E o governo obriga postos a detalhar preço de combustíveis e o intuito é forçar a redução de ICMS para o consumidor. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que obriga que postos de gasolina divulguem a composição dos preços dos combustíveis cobrados no dia 22 de junho de 2022. Nesta data, Bolsonaro sancionou o projeto de lei que limita o ICMS, imposto estadual, sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Também foi reduzido a zero os impostos federais sobre a gasolina. O objetivo do governo é que os consumidores possam comparar os preços antes e depois da lei para tentar forçar a queda do preço na bomba. A luta para se ter um preço menor no combustível na bomba, né? Não é fazer com que o consumidor seja um fiscal, é isso? Exatamente. Eu até acho que essa transparência, na verdade, quando o consumidor ele chega no posto de gasolina, ele já identifica com aquela planilha exposta o que foi aplicado. O que foi aplicado. O ICMS, objeto da lei, se foi aplicado e quanto custa agora, após a lei, o litro de gasolina. Então, eu quero só deixar bem evidenciado que no momento da lei promulgada, no dia 27, o nosso governador Rodrigo Garcia, eminentemente ele foi rapidamente determinar a redução para 18%. Publicou no Diário Oficial. Publicou no Diário Oficial. Então, assim, ele realmente estava muito preocupado com o valor do combustível e foi rapidamente determinar a redução, logo na promulgação da lei. Wendel. Não é ser o consumidor, não é ser o fiscal do Sarney, mas bem lembrado, lembra não é ser o fiscal momento. do Sarney, mas é interessante que o consumidor tenha uma
uma postura de fiscalização também. O consumidor também é um fiscal, porque o Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso 3º, diz que o consumidor tem direito à informação. Um direito à informação. Então, o consumidor, ele tem esse direito à informação. É preciso estar discriminado todos os impostos que existem ali e discriminadas as reduções. Essa redução do ICMS vem no momento, num cenário, né, de pandemia, de crise pós-pandemia, crise financeira. As pessoas estão padecendo financeiramente, né? Inflação, o poder aquisitivo diminui. Então qualquer desconto, qualquer redução no combustível, que é um bem essencial, conforme a lei 194 de 2022, que alterou o Código Tributário Nacional, inserindo o artigo 18A, colocando combustível, não só combustível, como energia, telecomunicações, transporte coletivo, como bem essencial. Então, qualquer redução na alíquota, qualquer redução ali na bomba, que vai aliviar para o consumidor, vai sentir no bolso. Vai sentir no bolso. De forma positiva. É, né? Positiva, é válida. Então, o consumidor tem que estar atento a isso também. Os órgãos de fiscalização, os órgãos de monitoramento tem que estar atento, mas o consumidor lá na ponta também tem que. Você disse bem, fiscais na época do Sarney, que é onde as pessoas fechavam supermercados, reduziam, quer dizer, tinha essa aplicabilidade, né, nessa condição. E de repente a ideia é que você se torne um fiscal, mas não precisa fechar o posto, né? Não precisa fechar o posto. Não, você só observa e fala, tá caro, tá aqui, não vou abastecer em outro lugar, pode fazer Sim, a sua manifestação. O consumidor, ele tem que fazer uma análise, né? Verificar o que é mais interessante para ele. Ó, esse posto aqui reduziu R$ 1,43, esse posto reduziu 60 centavos. Se ele for fazer uma análise objetiva, ele vai naquele que reduziu mais. Mercado. Se ele for fazer uma análise subjetiva, não, esse daqui reduziu um pouco menos, mas é um posto da minha habitualidade, da minha confiança, e aí o consumidor faz essa análise. Sim. Em última instância. E é uma análise necessária, né? Extremamente. Então está aí à disposição ali no posto sobre os valores que compõem o preço do combustível, para que você tenha essa ideia. Vamos à próxima matéria desta quinta-feira. Ok? O PROCON do Rio de Janeiro faz fiscalização em impostos. O PROCON do Rio faz fiscalização em impostos por redução no preço do combustível. Iniciou nesta última segunda-feira uma operação de fiscalização em impostos no estado do Rio de Janeiro, a fim de verificar se houve de fato a redução em média de 1,19 no preço do litro de gasolina e de 0,79 no etanol. Houve uma ação por parte do governo do estado do Rio de Janeiro que solicitou ao PROCON que intervisse nessa questão do consumidor. Aí começou uma operação que vai direto na bomba. Isso chamou a atenção do país, né? E nos chamou a atenção aqui também desse socorro ao PROCON para que se validasse e que se chegasse de fato ao consumidor a redução do valor do combustível. Senhores, aqui em Cubatão nós temos o combustível mais caro da região. Mais caro da Baixada. Eu ainda brinquei com um amigo meu por telefone, a gente comentando a respeito. Eu falei, olha, eu acredito que se colocássemos as bombas mesmo direto dos tanques da Petrobras, mesmo assim o combustível seria um dos mais caros da região, porque ninguém sabe explicar o porquê os valores são tão altos, né? O porquê que existe essa dificuldade em que o cubatense muitas vezes vai nas cidades vizinhas e abastece muito mais em conta do que na cidade de Cubatão. Isso significa que vai enfraquecer a venda de combustível, vai diminuir os postos de trabalho e a população sempre insatisfeita. Sempre insatisfeita. Com a redução do ICMS, ela traz a expectativa de uma redução de fato na bomba e de um equilíbrio dentro dessa composição do preço da região. E ainda chamamos a atenção também para a questão de que, neste caso, a prefeitura, ela também é um consumidor, afinal de contas, ela compra o combustível que faz com que a frota possa ser utilizada. Ela usa o combustível diariamente. E ainda tem o agravante de que todos os contratos em que se incide transporte e o combustível, eles sofrem agora uma redução. Com o transporte de estudantes, a merenda, as ambulâncias, tudo aquilo que o transporte incide
no seu preço no ICMS, ele acaba tendo uma diferenciação. Transporte coletivo, a gente bem sabe, quando aumenta o combustível, há uma recomposição, na verdade tem que ter um subsídio, uma composição. Agora nós estamos vivendo uma condição contrária, em que a redução ela pode ser aplicada não só para o consumidor, mas também para a prefeitura como consumidor de combustível. Estamos aqui diante do PROCON e do secretário de Assuntos Jurídicos. Como é que fica essa nova realidade? Primeiro vamos falar do consumidor. A expectativa de que a cidade realmente tenha um preço compatível com as demais cidades. Isso é uma coisa difícil. Essa redução de ICMS vem forçar essa discussão. Qual a opinião de vocês a respeito? A redução do ICMS vem contribuir nessa questão. Então, se eu fiz um levantamento a respeito dos postos de combustíveis de Cubatão, a redução média em Cubatão da gasolina R$1,14. R$1,14. A redução média da gasolina. Então, a gasolina hoje, em média, nos postos de Cubatão está em R$ 6,46. R$ 6,46. R$ 6,46. A redução do etanol foi menor, foi de 25 centavos aí. O etanol que ainda tem aquela questão que não precisa mais da distribuidora, né? Não. E era para reduzir. Foi desvinculado, era para reduzir ainda mais, né? É verdade. Mas o combustível realmente teve efetivamente na bomba uma redução. Então, assim, por isso que eu falei, o consumidor ele precisa fazer uma análise, porque existem postos aqui em Cubatão que reduziram R$1,43. Existem postos que reduziram 60 centavos. Né? Então tem uma diferença aí que é importante que o consumidor saiba, tenha ciência e faça a sua análise e escolha aquilo que for melhor para ele. Nós temos gasolina então a R$ 6,48. A média é R$ 6,46. Mas assim, tem posto com R$ 6,39, tem posto com R$ 6,49, R$ 6,92, R$ 6,19, R$ 6,39. Há uma discussão sobre o porquê as pessoas conseguem sair daqui e ir na cidade vizinha Praia Grande e abastecer a 5 e pouco. Sendo que a refinaria é no quintal de casa, né? E as duas distribuidoras estão a menos de, que a gente costuma dizer, o motorista da carreta não chega a aplicar a quarta marcha. Você não consegue colocar 4 marchas, já está dentro da cidade para descarregar o combustível. Mas vale esclarecer que todos os postos aqui, quando o Dr. Wendel fez a média do litro de gasolina vendido aqui em Cubatão, todos eles foram aplicados a redução do ICMS. Do ICMS. Então o ICMS está sendo aplicado. Essa diferença, na verdade, é o lucro de cada posto que ele julga necessário. Em razão do quê? Em razão do livre mercado. Então, assim, a municipalidade, por exemplo, é um cliente, como se fosse um outro qualquer. Óbvio que o procedimento de compra é um, mas quem tem mais liberdade é o próprio consumidor. O consumidor, ele ele que tem que optar dentro dessa liberdade de mercado, óbvio, ele que tem que achar o melhor lugar para ele abastecer. Isso vai educar os proprietários dos postos a competirem entre si e cada vez ficar mais barato. Por exemplo, nas outras cidades vizinhas, a gente acha o combustível um pouco mais barato do que aqui em Cubatão, em razão da grande concorrência e a grande concorrência motivou a eles reduzir o lucro ao máximo. Ou seja, aqui nós não temos essa grande concorrência? Não temos essa grande concorrência. Então, porque assim, nós temos uma gama de pessoas que trabalham na cidade e moram nas cidades vizinhas. Sim. Obviamente, se aqui tivesse um combustível mais barato, as pessoas estariam abastecendo aqui. Com o combustível mais caro, hoje o cubatense ele faz o seguinte, ele coloca o mínimo possível no tanque para chegar na cidade vizinha e abastecer. Ele vai passear, não, eu abasteço lá. Eu vou para São Paulo, eu abasteço em São Paulo, eu vou para Santos, eu abasteço em Santos, eu vou à Praia Grande, eu abasteço a Praia Grande. Essa é a realidade do cubatense em relação ao combustível. Em razão dessa atitude do consumidor, que ele coloca um pequeno valor para ir encher o tanque em outra cidade, isso aí deve ser uma grande análise dos proprietários de postos para que eles fazem a redução dos valores com relação às outras cidades.
O PROCON tem alguma observação nessa questão? Pode intervir nessa questão? Pode agir em relação ao consumidor? Na verdade, se trata do livre mercado. Livre mercado, o PROCON ele não pode fazer o tabelamento, né? O tabelamento de preço não pode ser feito por causa do artigo 170 da Constituição Federal, livre iniciativa. Então o que o PROCON pode fazer é orientar os consumidores a respeito de preços e de valores, fazer um monitoramento como tem sido feito nos postos e deixar a critério do consumidor, a faculdade do consumidor de escolher aqui ou acolá, se ele abastece um pouquinho aqui e vai em outra cidade, essa é uma faculdade dele. Então o que o PROCON pode fazer é orientar no sentido de, aqui o combustível tá um valor tal, valor X, os postos, a média do combustível no Cubatão tá a R$ 6,46, como eu falei. A média, nós temos postos a R$1 mais barato em outras cidades. Isso reflete na bomba. A prefeitura é um consumidor. Ela é um consumidor. E como é que fica agora essa questão da prefeitura no consumo direto do combustível para a frota? Essa redução, eu não sei se isso é feito, se é uma compra, se é contratual, se compra antecipada, se é uma perspectiva, mas a própria prefeitura, ela sofre nos cofres públicos, vamos dizer, no bolso, né? Essa questão do combustível caro na cidade. A municipalidade ela tem um vale combustível, então é um tipo de um cartão de crédito que tem um certo valor para combustível. Para combustível. Você escolhe aonde você vai abastecer, o servidor, né? Ele escolhe e paga o preço que está ali. Que está na bomba. Que está na bomba. Então, assim fica realmente dentro do livre mercado e da escolha do próprio servidor, aonde vai abastecer. E ele só pode abastecer dentro do município? Me parece que, salvo engano, ele tem um posto já credenciado para poder abastecer. E nós temos ideia de qual o volume de combustível que é abastecido? Não tenho ideia, não tenho esse número agora, mas a garagem ela tem um consumo considerável. Então, nessa questão do consumo considerável direto na bomba, a preocupação é por quê? Porque é um consumo muito grande. É uma prefeitura que pode consumir em um dos poucos postos de combustível que se tem aqui. E a gente imagina que esse posto em que a prefeitura vai consumir, ele tenha a expertise de reduzir ainda mais o preço, que é para atrair mais o consumidor, sim, já que ele tem um cliente que consome consideravelmente. Poderia acontecer, como a imagem, todo mundo fala que Cubatão está colado na bomba, eu acho que deveria ser ao contrário. O pessoal da nossa região vir para cá abastecer. Vir para cá abastecer, só que isso não acontece. Pois é. E o consumidor sofre com isso. E a própria prefeitura, eu disse aqui outro dia, ela é o consumidor direto e o mais interessado. Qualquer redução na bomba para a prefeitura é redução na despesa, sim, é redução sem dúvida. É economia no orçamento. Então, essa possibilidade, o cubatense ainda está à mercê do livre mercado. Tá, não só Cubatão, como qualquer parte em todo o território nacional. É livre mercado e fica por conta do consumidor e sob a escolha dele. Muitas vezes se fala assim, poxa, na verdade parece que tem toda uma combinação de preço, Márcio. Muitas pessoas falam, tem uma construção parece que é um clube que se fez e que ninguém consegue reduzir o preço na cidade, o preço fica muito difícil, o patamar é muito diferente. Aí a conscientização, na verdade, deverá ocorrer uma conscientização dos proprietários de postos de gasolina. Não pode. Para reduzir, vender mais com valor reduzido. Vender mais, ganhar na quantidade, não na... Porque quanto mais o valor, menor a venda e vai acabar numa situação que fica difícil. Eu acho que se ele reduzir mais, ele vai ter uma venda surpreendente, que ele vai com uma taxa de lucro menor, mas ele vai ter um volume muito grande de venda, o lucro dele vai ser muito maior. Wendel, da condição do consumidor não tem muito a ser feito. Na condição do consumidor realmente é essa questão de orientar o consumidor a respeito dos preços, né? E ele ter a possibilidade de escolher, né? Até porque é um direito do consumidor poder escolher. No caso do PROCON, o PROCON tem a possibilidade de fiscalizar essa questão da redução dos preços nas bombas de combustível do ICMS?
Então, é uma questão. Você apresentou a reportagem aí, Márcio, do PROCON do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, que lá eles estão fiscalizando, autuando, aplicando multas, né? Aqui o posicionamento do PROCON de São Paulo é diferente. O PROCON de Cubatão ele é conveniado ao PROCON de São Paulo. Não tem autonomia nessa. Ele não tem, ele tem que jogar as regras do jogo. De que São Paulo determina. Exatamente, as regras do convênio para não violar o convênio. Então, qual que é a postura do PROCON de São Paulo? E essa vai ser a postura do PROCON de Cubatão. Se o governador do estado determinar que é o PROCON que ele faça a intervenção na fiscalização, aí vai ser feita a fiscalização. Mas o governador determinou que os PROCONs eles monitorem, né? faça esse monitoramento. Monitoramento dos preços. Realmente está havendo esse desconto da alíquota do ICMS lá na ponta para o consumidor? Está surtindo efeito? Essa é a questão. Então o PROCON de São Paulo e os seus conveniados, todos os PROCONs que existem, mais de 400 PROCONs conveniados ao PROCON de São Paulo, eles devem monitorar apenas, não fiscalizar, não aplicar multa, porque o posicionamento do PROCON de São Paulo não existe tabelamento de preço, em razão do artigo 170 da Constituição Federal, princípio da livre iniciativa. Porque se você multa, como está fazendo o PROCON do Rio de Janeiro, essa multa vai ser questionada judicialmente e provavelmente derrubada judicialmente. Né? O impacto inicial é para tentar a redução, né? A multa, depois é discutível. Exatamente. Voltando a essa questão do combustível em Cubatão, então não tem muito o que ser feito. Agora, a sensação do munícipe ela é a pior possível. Não é essa dúvida. Ele tem a sensação de que realmente ele está à mercê e não há nada que possa ser feito. E é incompreensível, né, do ponto de vista do consumidor, o porquê desse preço tão caro nos combustíveis. Por mais que a gente tente justificar e explicar, a gente sabe que se não houver uma redução, não aumenta-se a demanda. Não. A redução é pertinente, né, doutor? Eu acho que... Sim, muitas variáveis também, né? Ação do governo federal, ação do governo estadual, ação dos donos de postos, ação da Petrobras, tudo isso envolve a questão do preço final do combustível. Parece mais ou menos aquele lugar onde você olha para a padaria, o pão está R$20, o pão está R$21 e o pão está R$19,90. Quer dizer, parece que fica todo mundo ali num preço acima do que é, e não naquele preço que a gente vê nas cidades vizinhas, postos batendo aí nos centavos, né? No terceiro dígito ali para chamar a atenção do consumidor. E aí realmente a cidade deixa a desejar, e a sensação que o consumidor fica é a pior de todas, né? E isso reflete também na condição do poder público, a observação quanto ao poder público. Adel, a prefeitura sendo consumidora, há uma observação nisso? Essa redução vem para os contratos também? A redução, na verdade, como é um crédito que a prefeitura dá para o servidor de combustível e tem imposto credenciado, ele vai pagar exatamente como se fosse um consumidor. Um consumidor qualquer, já tem ali na redução. Redução vai pagar menos. Vai comprar mais barato. Mais barato, e aí o benefício é como se fosse... Como é público, depois nós vamos observar a possibilidade de esclarecermos em qual posto de combustível a prefeitura abastece. Até porque a municipalidade pode começar a fiscalizar, a prefeitura abastece aqui, vamos fazer mais barato para a gente, para todo mundo, né? Baixar mais o preço, até por ter uma ideia da transparência e saber onde é que é a bomba e que a prefeitura abastece a sua frota. E aí você também poder fazer a pressão lá no posto. Pô, você tem um grande cliente aí que não somos nós, então melhor aqui para a gente comprar mais barato ainda. Isso seria uma possibilidade. Na relação dos contratos que incidem o combustível, não só no consumo, mas no transporte de estudantes, no transporte dos estudantes para outras cidades. Tudo bem que a gente vai entrar em recesso logo, mas a gente sabe que tem a composição do valor do combustível nesses contratos de transporte de estudantes. Há uma redução contratual? Há uma percepção nisso? Não, a percepção é a mesma. Mesmo tendo o contrato, vai realmente pagar exatamente aquele preço que está lá.
Não, mas eu estou dizendo o seguinte, nós temos a alocação de ônibus para transportar os estudantes. A composição da planilha do custo de transporte de estudantes, ela tem um percentual que é o combustível. Sim. E houve essa redução agora, então há uma reanálise desses contratos, uma redução? Tem, porque no final esse contrato eles têm que prestar conta e mostrar a planilha de pagamento para que seja aprovada as suas contas. As contas contratuais, né? Aquilo que incide... dentro da previsão contratual. Se tiver aquela planilha e os gastos realmente dentro daquela planilha, eu acho que tem essa a conta fecha e é aprovada. Em relação ao transporte coletivo, novamente, o preço do transporte combustível ele tem vários itens na composição e um deles, transporte coletivo, um deles é o combustível. O preço do diesel está ali. Para transportar eu preciso de diesel, eu gasto diesel e custa tanto e a tabela está ali. Né? Agora há uma redução. Sempre quando se há um aumento no diesel, há uma busca por parte do contratual de, aumentou o diesel aqui, eu tenho que fazer uma equiparação. Melhora o subsídio, alguma compensação tem que ter por causa do desequilíbrio financeiro da empresa. Agora nós estamos na contramão. Há uma redução no combustível. Como é que isso afeta o transporte coletivo? Pode-se imaginar uma redução na tarifa, uma redução na recomposição, naquilo do subsídio que a prefeitura passa? Como é que pode ser feito isso, secretário? Na verdade, eu não tenho essa previsão contratual para poder dar uma aclarada. Agora, se realmente no contrato tiver uma previsão já com estimativa de valor de combustível, porque a planilha, para você chegar no valor da passagem de ônibus, do transporte coletivo, na verdade, ele já planilha todo o custo dele, inclusive combustível. Então, essa planilha é que realmente mantém ou aumenta ou abaixa a passagem de ônibus. A passagem de ônibus. Então deve ter um impacto, provavelmente, em cima dessa questão do combustível. Sim, agora deve ter algum impacto. Cabe esclarecer, deixar bem evidenciado, que precisa ver as cláusulas contratuais específicas na espécie. Na espécie, né? Então, não é que o combustível representa 30% da composição do valor da... Estamos aqui, são aleatórios, né? Digamos um percentual menor. Então, mas digamos que chegasse a 30% desse valor. Teve uma redução de 10% no combustível, que significa uma redução de 0,3% dentro da composição dele do preço. Não é no valor final, e sim no preço, na composição do item. Mas há uma redução. Há uma redução, mas na verdade precisa ver se há possibilidade de redução, porque tem vários aspectos. Para você chegar no valor da passagem a ser cobrada, então você tem que analisar todos os pontos de custo da passagem. Então essa planilha, eu não me recordo qual é o percentual relativo ao combustível, mas está lá planilhado para poder ajustar realmente o valor da passagem. Vamos aguardar para ver esses números depois aí, que com certeza, lógico, o doutor Adel não ia ter esses números de pronto aqui, até mesmo porque não é algo tão simples e complexo, mas é possível depois a gente trazer para estar esclarecendo aí essa redução junto ao transporte coletivo. Senhores, combustível, gás de cozinha. Gás de cozinha, que é o que afeta o bolso do brasileiro de forma direta. E Cubatão é diferente, né? Cubatão é diferente, o gás de cozinha aí já passou dos R$100, do patamar de R$100, e a gente aguarda agora a redução nesse gás de cozinha. Eu acredito que o Procon também já tenha feito o levantamento quanto ao gás de cozinha na cidade de Cubatão, essa possível redução. Sim, seguindo o governador, seguindo a questão da redução da alíquota do combustível, também reduziu do gás. Houve essa redução da alíquota do gás. E o gás também está inserido na alteração da Lei 194, está inserido no Código Tributário Nacional agora, alteração recente, artigo 18A, como bem essencial e dispensável, que não pode ser considerado como supérfluo. Né? É um bem essencial. E a percepção é que essa redução também aconteça para o consumidor final nos postos
de combustíveis que vendem os Gás, gases. nas próprias distribuidoras. E, de nas LP. próprias. Você tem uma expectativa do valor em si, de redução? Então, a expectativa de valor é mais ou menos R$3 Que tem essa que tem essa redução aí. Porque o gás, a alíquota não é igual à do combustível, É né? diferente ali. Foi a alíquota diferente, vai ter uma redução nessa Mas e tudo isso vem nesse bujo. nesse pacote. Né? Como a gente fala, como o grande modal de transporte utiliza o combustível fóssil, a gente sabe que isso afeta na composição de todo o preço, no supermercado, no açougue, no carrinho de pipoca, em todos os lugares tem esse afeta. Há uma expectativa de redução do custo de vida um pouco também? Ou não? Ou será que o pessoal vai... Não é automático. Não é automático? Não é automático. É gradual? Não é automático e a questão é sistêmica, é macro. Né? Então, não é automático, mas a percepção é de que haja um efeito para todos os setores. Né? O mercado, ele utiliza combustível, ele utiliza gás. A padaria utiliza combustível, utiliza gás. Energia, telecomunicações, tudo. Então, a percepção é que venha baixando o preço de modo geral para todo mundo. Na energia elétrica foram 25%, baixou-se também para os 17%. Exato. Na energia elétrica é um bem essencial também. A energia elétrica ela sofre bandeiras, tarifas. Né? E existe até um projeto de lei de um deputado que tem a ideia, qual que é a ideia dele? De excluir o ICMS quando incidir bandeira tarifária amarela ou vermelha. A redução quando atingir... Porque se já está... A energia é um bem essencial. Se já está incidindo ali uma bandeira tarifária, então não poderia incidir o ICMS. Né? Essa é a ideia desse deputado. Foi aprovado na Câmara e... Deve seguir agora para o Senado de sanção presidencial. Exatamente. Então, assim, tudo entra nesse pacote dessa... Telefonia. Telecomunicações, transportes coletivos. E o transporte coletivo ele é afetado duas vezes, porque além da redução do imposto no transporte coletivo, pelo que a gente tem ali, há também essa questão da redução do combustível. Quer dizer, há uma redução em duas situações tributárias. Duas situações. Como o Dr. Adel bem explicou, não é algo automático, porque transporte coletivo incide aí cláusulas contratuais específicas. Né? Sim. Mas a ideia, de modo geral, é que haja uma redução sistêmica e geral. Nós estamos falando de um orçamento de R$1 bilhão. Se a gente falar em 1% de redução, é um valor considerável. Considerável. Né? Considerável. Nós estamos falando aí de no mínimo R$10 milhões. Né? Então, viu, Márcio, assim, no tocante ao transporte coletivo, na verdade estava, possivelmente, eu não estou falando, estou dando a ideia, possivelmente ele poderia aumentar a tarifa. Em razão disso, ele não aumentaria mais também. Sim, há essa composição. Não, é assim, porque todo contrato prevê uma revisão de aumento. Um aditamento. Um aditamento para poder revisar. Em casos de aumento de combustível, que ele está acontecendo agora. Se não houvesse essa redução, possivelmente ele poderia reivindicar o aumento, adequando em razão do aumento do combustível. Ou seja, vamos equilibrar. Se não houve uma adequação nesse período, agora em vez de eu reduzir, eu vou manter e vou adequar. Aí você fala assim, mas você está falando só do combustível. Mas o aspecto que no aumento do combustível, nós sofre uma cadeia muito grande de aumentos em diversos fatores. Mas essa visão que eu cobro a reversa dela. Como no aumento do combustível há uma cadeia que ele atinge, quando eu reduzo o combustível, essa cadeia tem que ser atingida também. Também. Mas aqui, é isso que eu estou falando. Estou fazendo um juízo aqui. Eu não sei as cláusulas contratuais, precisa ser revisto para te responder mais adequadamente. Mas, com certeza, com esses aumentos que via vindo, ia aumentar possivelmente a tarifa. Sim, ninguém faz milagre. Agora, com essa redução, ao mínimo teria que manter. Ou se mantém, ou vai sentar-se aí com as partes e falar, você não aumentou, você poderia ter aumentado, então vamos manter. Há uma composição.
a essa possível composição. Possivelmente. Mas a necessidade da transparência, que as pessoas possam ter ideia e chegar para a comunicação, que a gente possa estar falando, ó, não houve redução por isso, houve redução por isso, Sim. e a observação do poder público é essa. Eu gostei de ver o Wendel aqui, que já chegou com a lição de casa pronta, já afinado, quer dizer, ó, houve a redução, fui pesquisar, fui no posto de combustível, não é a gasolina que a gente quer o preço, né? Vamos lutar por isso, para que haja uma redução de preço de fato, independente da redução do ICMS, mas uma redução de frete de fato na cidade de Cubatão, porque é vergonhoso. Nós temos a primeira refinaria do país e a gasolina mais cara da região, mais cara que São Paulo. Mais cara que São Paulo. São Paulo, 5,47, se eu não me engano, o preço da gasolina. Preço da gasolina. Então E assim, posto em São Paulo, cada esquina tem um, né? É, verdade. Tem É um. grande concorrência. É muito grande. Por falar em PROCON, inauguração do Poupa Tempo amanhã, e o PROCON vai também fazer parte do atendimento no Poupa Tempo. Vai sair da sede atual e vai para trabalhar dentro do Poupa Tempo? Está dentro do planejamento, né? Inicialmente, ainda é lá, isso vai ser só o Poupa Tempo e o Detran. Né? Sim, Detran. Depois vai os outros serviços posteriormente, municipais. outros serviços municipais. Então, primeiramente, os serviços Essencial. estaduais. PROCON Isso. vai estar passando. Mas está dentro, o PROCON está dentro do projeto lá do Poupa Tempo, só que na montagem do Poupa Tempo, primeiro é os órgãos estaduais. Aí, logo, eu acho que mais algumas semanas, o prefeito Ademário, eu quero destacar uma coisa aqui, viu, Márcio? O prefeito Ademário, ele incansavelmente fez, junto com o governo, nosso governador Rodrigo Garcia, para fazer a implantação do Poupa Tempo. Poupa Tempo, que é uma ferramenta para o município que vai poupar tempo para poder alcançar seus objetivos. Tanto tirar a sua CNH, tirar a sua identidade, entre outros, e o PROCON vai estar lá para atender, todos devidamente equipados. A experiência que nós temos dos poupa-tempos das cidades vizinhas, ela trouxe uma visão de agilidade dentro do setor público, dos atendimentos dos serviços essenciais do setor público. E essa agilidade sempre era cobrada na cidade de Cubatão. E que bom que o governador observou a necessidade do poupa-tempo em Cubatão e criou-se o poupa-tempo. Né? Isso é muito bom. Mas o nosso governador Rodrigo Garcia, na história de Cubatão, nenhum governador beneficiou Cubatão em diversos setores. Em diversos. Na saúde. E a questão do poupa-tempo foi assim, de uma forma rápida, construída para realmente atender a necessidade do Cubatão. E o prefeito, incansavelmente, junto com o governador, conseguiu vários, principalmente na saúde. Ultrapassada a pandemia, com todas as dificuldades, inclusive habitação, vai ter várias unidades pelo governo, pelo CDH1. O governador já assinaram um convênio para várias unidades. Construção da Vila dos Da Esperança. Vila dos Pescadores. Então é assim, o trabalho foi incansável, mas vale a pena, e quem merece é a nossa sociedade, não resta dúvida. A população. Infelizmente o governador não pode vir para a inauguração, está impedido legalmente agora, né? Período eleitoral. Né? Já não pode estar participando. Márcio, e a presença do poupa-tempo aqui em Cubatão e ali ao lado do PROCON, praticamente, na mesma rua, beneficia até mesmo o PROCON. Ajuda em muito os consumidores do PROCON. Porque lá no PROCON, o que a gente faz um serviço também em relação à nota fiscal paulista. A gente faz o desbloqueio da nota fiscal paulista. Então você tentou acessar a sua nota fiscal paulista lá, com a senha errada, bloqueou. Vai no PROCON, que o PROCON desbloqueia. Mas muitas vezes o consumidor procurava o PROCON a respeito de nota fiscal paulista para outros serviços de nota fiscal paulista. Aí a gente falava, isso é serviço de poupa-tempo. Aí tinha que direcionar a pessoa lá para Santos, uma outra cidade. É outra coisa que a gente precisa depois discutir para saber como é que a pessoa resgata os valores que ele tem lá dentro
dessa questão da nota fiscal paulista, que muitas vezes o pessoal, pô, Márcio, não consigo, vou lá, não acho, então entro, não entendo nada, tem um monte de nota lá, mas na verdade valor nenhum para mim. Tem pelo próprio site, né, e também pelo aplicativo da nota fiscal paulista, você consegue fazer o resgate. Frequentemente eu faço o resgate das minhas notas ali pelo aplicativo mesmo. Tá vendo? Tem um aplicativo. Eu mesmo não sabia do aplicativo. Nós temos aplicativo. Então, Poupa Tempo na rua Fernando Costa, 931, na Vila Couto. Já está operando, né? Amanhã faz a locação, já está operando. Amanhã, às 11 horas. Às 11 horas da manhã, vocês aqui estão convidados. Maravilha. E todos os seus ouvintes, por favor, vamos lá inaugurar esse Poupa Tempo. Um Poupa Tempo em Cubatão. Márcio, ontem eu tive cuidado de ir lá no Poupa Tempo, verificar os trabalhos que estão sendo feitos. Então já tá em atividade, questão de RG, segunda via, todos os trabalhos de Detran já estão sendo feitos. Eu fui lá até para poder orientar o pessoal do Poupa Tempo para saber onde é o PROCON e para mostrar que a presença do Poupa Tempo beneficia também o PROCON. Sempre PROCON, Poupa Tempo ali, então eu costumo dizer que quando você tem um instrumento dessa força que é o Poupa Tempo, você acaba levando mais cidadania e as pessoas começam a observar mais os seus direitos, começam a ter consciência do cidadão, o que eu chamo de quarto poder, que é a sociedade organizada. Eu acredito que com a ida de vocês lá no Poupa Tempo vai se ter um maior número de pessoas buscando o PROCON, até mesmo por uma observação do direito que ele tem, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que é tão difícil, acham que é tão distante, acham que é algo tão inalcançável que muitas vezes não procuram. Márcio, eu só queria acrescentar que o fluxo de atendimento do PROCON já é alto. Então vai aumentar ainda mais, né? Porque a gente está lado a lado com o PAT, né? Mas é interessante que a sociedade cubatense, os munícipes de Cubatão, eles estão cada vez mais esclarecidos a respeito dos seus direitos, né? Então, muitas reclamações a gente abre e notifica as empresas apresentando o pedido dos consumidores. Então o fluxo já é alto porque as pessoas estão mais conscientes a respeito dos seus direitos e dos deveres dos fornecedores. O município pode fazer uma consulta no PROCON? Olha, eu estou sofrendo tal situação assim, qual a melhor forma de agir? Isso é correto? Sim, através do canal de telefone que a gente tem, 3362-8823. Às vezes a pessoa tem uma dúvida, comprei um produto pela internet. Eu comprei o produto X, chegou o produto Y. Ou chegou um produto, foi vendido uma coisa, o produto na internet era lindo, maravilhoso, mas chegou horrível aqui, não bate. O que eu poderia fazer? Tá dentro. Quando que a senhora comprou o senhor comprou esse produto? Faz 2 dias. Tá dentro do direito de arrependimento. Você tem o direito de se arrepender. Então você, dentro desse direito, desse período você pode solicitar a troca do produto, o ressarcimento do valor pago, porque você não quer ficar com aquele produto, ou você decidiu ficar com o produto, mas como não era aquilo que você pediu, você tem o direito ao abatimento proporcional. E tudo isso é feito no primeiro momento, né? No primeiro período ali. O ideal é a pessoa o produto que chegou não é aquilo que ela queria, ela já abre um protocolo, uma reclamação perante a empresa, porque aí já interrompe o curso do prazo decadencial, que é um prazo fatal. Judicialmente, o prazo é tudo, né? Prazo é tudo. Prazo é tudo. Então você perdeu o prazo, perdeu o prazo, você perde a razão e a direito. Telefone do PROCON, 3362? 3362-8823. 3362-8823, você pode ligar, fazer sua consulta, pedir informações, orientações, está lá o Código do Consumidor, para que você possa ser atendido aí, exercer o seu direito de consumidor. Sucesso lá no Poupa Tempo, né? Muito obrigado. Eu só queria colaborar com mais um item, que o Dr. Wendel esclareceu que o consumidor ele já está cada vez mais esclarecido sobre as compras que ele possa fazer. E ao mesmo, em contrapartida, o fornecedor, o empresário, ele está mais exigente do seu fornecedor para poder realmente... E essa exigência e essa
liberdade e o esclarecimento do consumidor e a exigência da empresa com o fornecedor, isso aí vai alinhar cada vez mais e diminuir os conflitos entre eles. E vai aprimorar, né? Aprimorar cada vez mais. Então, vale dizer que a existência do PROCON é exatamente, ele está em harmonia entre o consumidor e as empresas para solucionar os conflitos que ocorrem entre eles. Exatamente. A missão do PROCON, Márcio, é equalizar as relações consumeristas. Equalizar os conflitos. Ele é um mediador. Muitas vezes entram em contato conosco até mesmo fornecedores, querendo saber quais são os direitos do consumidor em relação àquele caso, como ele deve agir com o consumidor em relação Ou seja, tanto as duas pontas acabam entrando em contato para tentar evitar. Então a função do PROCON é essencial, porque em um momento ele orienta o consumidor a respeito dos seus direitos e no outro momento também orienta o fornecedor a respeito dos seus deveres, porque a todo direito corresponde um dever. A todo direito do consumidor corresponde um dever do fornecedor, né? Claro que o consumidor também tem deveres. Sim, tem as suas obrigações, né? Mas o centro principal do Código de Defesa do Consumidor o foco principal é o consumidor. Defesa do consumidor. Porque ele é chamado de vulnerável, hipossuficiente. Ele é a relação mais fraca, ele é a parte mais fraca da relação. Muitas pessoas sofrem com essa questão da inadimplência, principalmente depois da pandemia. Isso mexeu com o bolso de todo mundo. E o pessoal acaba ficando devendo uma coisa aqui e ali. E aqueles telefonemas diários que as pessoas acabam enfrentando. Até para isso tem regra, né? Sim. O PROCON São Paulo disponibiliza a ferramenta para todos os PROCONs conveniados. Do Não Me Ligue. Você entra no site do São Paulo, do PROCON São Paulo, não perturbe, coloca lá na função não me perturbe. Você cadastra o seu celular lá e as empresas que fazem ligações abusivas, elas têm 30 dias para encerrar, porque senão sofre uma ação do PROCON São Paulo. Não, então tá aí, não sabia. Então vai lá, tem lá, não me ligue, cadastra o teu celular, não é que você não vai pagar não. Você vai pagar, vai receber correspondência e tudo mais, você vai pagar, você tem que pagar, se assumir uma dívida, lógico. E a própria resolução, mas o abusivo vai parar. A própria resolução da Anatel atual estabeleceu que as ligações de telecomunicações ativos, cobrança ativa, no identificador tem que vir o número 0303. Então isso já é uma possibilidade. 03 na frente. Então isso já é uma possibilidade do consumidor. Às vezes ele está numa situação importante, começa a ligar, tocar o celular e já vê 0303. Então não é algo importante. Não é algo importante também. Então tá essas situações. Telefonia também está dentro dos serviços essenciais. Tem redução também de ICMS na telefonia, tanto fixa quanto móvel. Internet também, está dentro da telefonia, está tudo interligado. E nós vamos ter essa condição aí de melhoria. Adel, mais alguma colocação que nós possamos aqui? Eu acho que está tudo ok. Fica aí a possibilidade, se tiver a redução de planilhas, puder voltar conosco aqui, explicar essa condição da planilha, redução, bem-vindo do combustível, né? E também da aplicabilidade disso na realidade do município, né? Até do poder público. Reduziu para a prefeitura, reduziu para a gente também, né? Sim, com certeza. Eu quero agradecer a você e aos ouvintes. Sempre é bom estar aqui para aclarar todos os conflitos, todas as divergências e tem tudo a benefício da nossa sociedade, não resta dúvida. Obrigado pelo convite, tá? Eu que agradeço. Wendel, seja bem-vindo, a casa é sua, retorne sempre. Muito obrigado, Márcio, pela receptividade. Eu deixo aqui o meu carinho a você e a todos os ouvintes da Virtual News. Muito obrigado a você. Está aí, os esclarecimentos. Secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Cubatão, coordenador
do PROCON na cidade de Cubatão, que continua sendo atendido ali na antiga fábrica da comunidade. Isso. Por enquanto ainda está ali. Divide Mas espaço com vai pátio. mudar para o vizinho ali, que é o Poupa Tempo, Tempo. que é, em questão de dias, já está no Poupa Tempo. Sim, muitas vezes se faz o agendamento no Poupa Tempo através do aplicativo, via internet. Cubatão também está do mesmo jeito. Cubatão, você pode fazer o agendamento por aplicativo, né, do Poupa Tempo, pelo site do Poupa Tempo, né? O site do Poupa Tempo, ou presencialmente. Tem totens lá que você pode, pode fazer o agendamento ali do atendimento. Se estiver passando, eu preciso ver tal coisa lá no inclusive as pessoas têm procurado mais o totem realmente. A questão física, né? A pessoa ficou tão preso nos gosta do contato físico, realmente. O pessoal gosta tá querendo festa, tá querendo. Gosta de pegar uma fila ali. Isso, eu adoro. Brasileiro pra fila. Quero agradecer a presença de vocês aqui, sem dúvida. Obrigado por estar aqui, o respeito para o convite, o respeito para conosco, e são sempre bem-vindos. Muito obrigado. Maria Clara, agradecendo a você, agradecendo a sua audiência, desejando uma excelente quinta-feira. Hoje a temperatura chega aos 27 e a mínima na madrugada de quinta para sexta vai chegar a 15. Calor humano sempre, a campanha do agasalho está aí. Se você puder, colabore. Dê calor a quem tem frio. Fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News a partir das 9h30 da manhã, se Deus quiser.